Boa noite, queridos amigos, que reencontro aqui também. É uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro que eu sou da cidade vizinha, né, de Pádua, e adoro vir aqui, adoro estar em Aperibé, estar em Pádua e agora em Talcara. Então, assim, fechou meu círculo aqui bonito, né? É muita alegria estar aqui, conhecer essa casa, né, que... Segundo a Penha, foi reformada, agora recente, está tudo novinho, tudo tão bonito, com tanto carinho, né? Com tanto capricho. Como é bom estar aqui com vocês. E o coral, né? Ela falou, meu coral ainda não começou, quer pegar o violão, mas eu só trouxe para tocar uma musiquinha. Aí começa o coral. Que coisa boa, gente, olha, que alegria estar aqui. E falar sobre a casa espírita. Esse tema, universidade da alma, né? É o que seria essa universidade da alma? Como entrar nessa universidade, né? Como seria isso? Porque eu acho que eu ainda estou na escola, né? Entrar nessa universidade é mais difícil. Mas antes da gente entender essa universidade, a gente precisa entender a importância de uma casa espírita. Porque o tema é Casa Espírita, Universidade da Alma. Então, a importância da Casa Espírita, a importância de estarmos aqui hoje. A Casa Espírita, ela é uma casa que está sempre de portas abertas e está sempre pronta para acolher. Talvez a maior função, o maior trabalho de uma casa espírita seja o acolhimento. Porque quem chega a uma casa espírita traz geralmente as suas dores. Não são todos que chegam aqui batendo na porta procurando um trabalhinho, né? A gente chega geralmente buscando uma resposta, buscando um atendimento fraterno, e aí a gente vai se envolvendo com a casa, a gente vai ouvindo as palestras, entrando para os grupos de estudo, e a gente vai criando, estabelecendo laços e uma conexão muito importante com a espiritualidade que trabalha junto com a equipe aqui da casa. Então nós vamos nos ambientando numa casa onde primeiramente somos acolhidos. E aí vai ter alguém para nos escutar, para nos orientar. Nós vamos, através dos estudos, adquirindo conhecimento e vamos chegando perto do convite que o Senhor Jesus nos fez, que é conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, do que a gente precisa se libertar na verdade? Daquele homem velho. Às vezes a gente traz ainda aqueles velhos conceitos, aquelas verdades que a gente jura de pé junto que é verdade. Aí a gente descobre que não é tão verdade assim, que tem outras verdades, que tem outras histórias, que tem outros conceitos. E aí a gente vai também entender o que o Senhor Jesus vem chamando, olha, a sua fé tem que ser uma fé raciocinada. Não pode ser uma fé cega mais não. Então vamos pensar, né? Vamos usar a nossa inteligência ali para refletir, para buscar a lógica daquilo que você está aprendendo dentro daquele núcleo que você escolheu. Seja um templo católico, né, evangélico, mas a gente está falando da casa espírita. Então, se o que eu aprendo aqui está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor, eu já estou ali no convite que o Senhor Jesus me fez. Ó, conhece a verdade, que a verdade vai te libertar. E realmente a gente se liberta. A gente vai entendendo que quanto mais leveza a gente conduz os nossos passos na vida, mais paz a gente vai sentindo no nosso coração. Mas os problemas não vão deixar de existir. Eles vão chegar na vida da gente, vão chegar as vicissitudes, a doença bate a porta, e seja o que for, a dor sempre vai bater na nossa porta de uma forma ou de outra. Mas como vai nos encontrar?
Então, quando nós somos criados, a gente já entra nessa escola, né, na escola da vida, aonde Deus nos dá a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então a gente vai fazendo as nossas escolhas e essas escolhas vão nos conduzindo para determinados lugares. Então a cada nova existência, escolhas equivocadas, escolhas corretas, a gente cresce um pouquinho, chega lá em cima, se prepara de novo e reencarna outra vez. Aí monta-se um novo mapa de vida e olha nós aqui outra vez. Junto com as pessoas que temos que estar ao lado delas, vamos resgatar, né, ali na nossa família, os laços de amor, os laços do respeito, da fraternidade, do carinho. E quanto isso é importante, porque quem está ali na nossa família, caminhando do nosso lado, é para isso que a gente veio. Para reconquistar esse olhar sincero, olhar um no olho do outro e já perceber que tem amor, que tem carinho, que tem respeito. Olha que bacana isso. Uma etapa já vencida, um nozinho desfeito dos equívocos lá, né, do passado. Então a gente vem nessa escola, dentro de uma linha do tempo, né, que a gente vai construindo. E com certeza hoje estamos todos na nossa melhor versão. Estamos sim. Estamos dando hoje o melhor que nós temos. Então essa escola é uma escola que ainda temos muito que aprender. Mas o que já aprendemos até hoje já é muito valioso, né? Com certeza já enriquece muito não só a nossa mente, para nos ajudar a alinhar os nossos pensamentos com mais equilíbrio, com mais serenidade e também alinhar os nossos sentimentos, que são os dois centros de forças mais poderosos que a gente traz, é o nosso pensamento e o nosso sentimento. E aí, dentro dessa linha do tempo, dentro dessa escola, em que momento nós vamos perceber que entramos nessa universidade? Aí eu trouxe 2 exemplos que com certeza todos aqui conhecem, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Do livro Há 2000 Anos. Esse livro de um romance que Emmanuel nos trouxe através da psicografia de Chico, que é uma das encarnações de Emmanuel. E é um livro belíssimo, com certeza que a maioria conhece, se todos não conhecem, vale a pena ler ou reler novamente. E a gente tem nesse livro, não vou contar a história do livro, mas eu trouxe 2 exemplos que para mim dizem muita coisa, né? Para a gente pensar. São 2 momentos diferentes do encontro com o Senhor Jesus. Nós temos o Públio Lentulus e temos a Lívia, que eram casados nesse livro, e o Públio era um senador muito importante na época, e era muito orgulhoso, né? Era muita pompa, muita vaidade, muito poder, né? Mas a filha deles estava doente, e já estava quase desencarnando. Aqueles médicos ali, né, vamos chamar dos médicos ali da época, eles não estavam conseguindo trazer a saúde de volta para aquela filhinha tão amada. E Lívia havia ouvido, né, falar que Jesus estava curando pessoas, e ela então pede para Públio ir procurar o Senhor Jesus. E ele reluta bastante, mas decide ir por insistência de Lívia. Mas ele diz a ela: eu não vou aonde ele está, eu não vou me misturar para que ninguém me veja, vou ficar ali no cantinho, e ele passando, eu me aproximo e vejo se ele quer vir à minha casa
ver a minha filhinha, a nossa filhinha. E assim ele fez. E aí, ele está lá. E o Senhor Jesus então se aproxima e faz a seguinte pergunta para ele: senador, por que me procuras? E diz assim: fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. É claro que o Senhor Jesus sabia da dor que ele trazia, sabia o que ele gostaria de pedir a ele e conhecia aquela alma ainda endurecida. Mas com uma oportunidade bendita de, naquele momento, ele sentir, se sensibilizar, porque chorar, ele só fez chorar. Ele sentiu algo dentro de si, do seu coração, em frente àquele homem que ele tremia e ele chorava copiosamente, mas não dava o braço a torcer. Ele não podia, de forma nenhuma, se humilhar na frente daquele homem, aquele simples nazareno, imagina. E o Senhor Jesus ainda diz para ele: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Olha que encontro desperdiçado, jogado fora. E o Senhor Jesus ainda diz: séculos de sofrimento que ainda virão pela frente. E ainda continua dizendo para ele: não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana, e sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. E Públio estava ali, comovido e meio magnetizado, pensando. Naquele momento passa um pensamento pela sua mente: parece que eu estou sonhando, isso parece um sonho. E aí o Senhor Jesus termina lhe dizendo: não, meu amigo, não estás sonhando. Disse-lhe o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de anos, de longos anos de desvio do bom caminho, será que tem alguma coisa a ver com a gente? Fiquei pensando nisso também. Olha isso. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, em teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Vamos nos lembrar que desde que fomos criados e entramos na escola da vida, nós temos a liberdade de escolher. As nossas escolhas é que conduzem os nossos passos. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. E aí a gente finaliza com aquele pensamento e com aquela fala, talvez até em voz alta, de Públio, retornando ao seu lar. Mas o Senhor Jesus diz: a sua filhinha será curada. Vá para sua casa. E ele sai dali: como assim? Humildade. Que credenciais lhe apresentava esse homem para falar assim com ele? E vai para sua casa. Chega lá, encontra a sua filhinha curada. Mas não abre mão de que foram os médicos ali.
aqueles que foram se utilizar de métodos da ciência, que a ciência permitia ali naquele momento, e de que nada adiantou, mas ele não aceita que foi o Senhor Jesus que curou. E o tempo passa. Esse foi um dos encontros, porque nós temos dois, não é isso? Esse foi o encontro de Públio. O tempo passa, eles tinham também um filhinho pequeno, que foi sequestrado, foi raptado em frente à sua casa. E como fica aquele coração paterno, aquele coração materno, vendo aquele filho distante do seu lar, sem saber para onde fora levado? E então eles entram num momento muito difícil, de muita dor. E outras tramas também que entram nessa história. Não dá tempo de contar, mas leiam um livro que vocês vão gostar bastante. Eu vou focar, porque senão eu vou embora. Aí 11h30 vai ser cedo, minha amiga, você desculpa, né? Então, vamos resumir. Vamos pegar lá na frente Lívia, com aquele coração sangrando, sofrido, e ela tinha ali naquela casa uma serva chamada Ana, que não era uma serva, era uma benfeitora ali ao lado para segurar junto dela aquela dor que aquela criatura passaria naquela encarnação. Estava ali simplesmente para servir, ajudar. Estava na persona de uma serva. E Ana então fala: Senhora, por que não busca o Cristo? Por que não busca Jesus, que está por perto? Porque Ele com certeza falará algo que pode lhe trazer uma vida nova, lhe trazer esperança. E Lívia então rapidamente se volta à cura de sua filhinha e toma uma decisão: vou ter com Jesus. Vou em busca de Jesus, em busca do que Ele tem, que pode me ajudar. E Lívia, então, vai com Ana e fica ali ao lado de Simeão. E os que passavam viam naquela mulher romana, bonita, e estranhavam, porque ela estava trajada com muita simplicidade, em traje de Galileu. Então ela se vestiu assim para chegar como todos ali estavam. Olha a diferença. Ela estava em meio daquele povo e se colocou como eles, de igual, porque somos todos iguais. Ai daqueles que ainda carregam a soberba dentro de si. E aí ela se deslumbra com um dos sermões mais lindos que o Senhor Jesus já nos trouxe. E que, segundo Gandhi, se todos os livros se perdessem na humanidade e se sobrassem somente as bem-aventuranças, o mundo estaria salvo. Então ali ela escuta as bem-aventuranças e se deslumbra, se emociona e fica hipnotizada com tudo aquilo que ouve. E quando a hora vai ficando mais alta e todos com fome, eis que surge uma cesta de pão e o Senhor Jesus abençoa e divide um pedaço de pão para cada um. E Lívia, quando come aquele pedaço de pão, ela sente como se fosse um remédio a mexer com a sua estrutura. E ela se emociona e ela vê que algumas mulheres estavam indo em busca do Senhor Jesus. E assim ela vai e para diante dele. E ele apenas olha para ela e diz: quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberá aceitar as tuas abnegações santificantes. Essas palavras foram ditas numa tal atitude que Lívia não teve dificuldade em lhes apreender o sentido profundo para um futuro distante.
Perceberam a diferença dos dois encontros? O encontro de Públio com o Senhor Jesus, desperdiçando aquele momento rico, mesmo tendo ouvido que ele passaria séculos para resgatar tudo aquilo que naquele momento ele poderia tomar uma decisão e mudar, fazer uma escolha diferente. E Lívia não precisou de nada, porque o coração foi tocado e ela então se entrega àquele Senhor que estava à sua frente, àquele mestre. As lições que ele estava trazendo preenchia a sua vida, preenchia a sua alma. E ela então retorna para sua casa. Então, diante desses dois exemplos que trazemos, nós podemos fazer a seguinte pergunta, né? Em que momento nós encontramos Jesus na nossa vida? Em que momento nós decidimos de verdade não somente aprender o seu evangelho, não somente aprender as suas lições, mas trazer para a nossa vida? Que momento isso aconteceu? Isso é uma pergunta que todos nós devemos fazer para a gente, né? Porque só nós é que temos essa resposta para dar para nós mesmos. Eu não tenho que responder isso para a Sheilinha, eu não tenho que responder isso para a Penha, não tenho que responder para a Terezinha, eu tenho que responder para mim. Em que momento tudo que eu aprendo está fazendo a diferença na minha vida? Só nós sabemos. Só nós é que vamos nos surpreender com a gente mesmo quando se pegar numa atitude diferente e pensar: nossa, eu nem gritei com meu filho hoje mais, menino. Já nem estou brigando com ele à toa, eu já estou tendo mais paciência. Aí a gente se surpreende. A relação com a minha esposa melhorou demais, porque eu já não estou assim tão exigente com ela. Eu estou dividindo ao invés de exigir, eu estou dividindo. E vice-versa, a esposa também. A relação no meu lar melhorou, né, em família. Como que foi isso? Né? Aí a gente para pensar e vai se deparar com o quê? Com esse encontro que tivemos com o Senhor Jesus e que trazemos para a nossa vida. Nós trouxemos para dentro do nosso lar. A gente não só estuda na casa espírita, porque vir aqui estudar nem é tão difícil. Chegar aqui nessa casa, tão bom, né? Olha que vibração, né? A espiritualidade já desde cedo. Eu cheguei aqui cedo, né? Palestrante tem que chegar cedo. Mas, menino, chegamos aqui, a gente encontra essa vibração. Porque, desde sempre, eles estão aqui preparando tudo isso. Aí sabe que você vem, aí quem sabe não traz de lá um ente querido, já te dá um abraço, que aqui é um local para isso. É um local abrigado. É um local, né, que a espiritualidade pode trazer, né, aqueles espíritos. Quantos espíritos? Gente, esquece teto, esquece parede. Isso aqui é um mundo de gente, né? De espírito, não somos espíritos, né? Encarnados e muitos desencarnados. Porque não é qualquer hora que um grupo espírita comemora um centenário. Eu fico pensando, gente, centenário. A nossa casa lá tem o quê? 20 anos, né? Temos que correr bastante ainda. Pádua tá mais velho. Não, a Peribeta é mais velho que Pádua. Pádua é mais velho, né? 7, 8. Ainda tem chão também, meu filho, pela frente, né? 100 anos. Então, isso aqui é uma festa hoje. Isso é uma festa, é um banquete. Então, estar aqui hoje, eu posso dizer com todas as letras para vocês, é estar numa universidade. Por tudo que nós já vivemos, por todas as oportunidades que já desperdiçamos, como o Públio desperdiçou, que a gente viu aqui. E a vida dele não foi fácil não, hein? Olha o que esse homem sofreu nessa encarnação, nesse livro, não foi fácil não. Mas aí vem 50 anos depois, resgatando, com mais dor ainda, mas resgatou, né?
porque a dor tem que ensinar. A gente, quando chega na casa espírita, quando a gente falou do acolhimento, que a gente traz, né, a nossa dor, e aí a gente vai aprendendo, nossa, aquela dor, a gente já passa a olhar para ela de uma forma diferente, muito diferente, porque a verdade é que ela não vai deixar de existir, mas ela vai ser mais bem administrada. Então, a importância da casa espírita é essa, é despertar as nossas almas através das palestras, dos estudos, através do que a gente vai aprendendo, que vai adquirindo de conhecimento. Mas a casa espírita não é só uma escola, né? A casa espírita é um grande hospital de almas. E como nós estamos precisando dos recursos que a casa espírita nos traz para preencher muitos vazios. O vazio famoso, hoje, gente, eu falo famoso porque hoje tem essas duas palavrinhas, né? Elas estão assim, elas são vazio existencial. Como as pessoas hoje estão encontrando buracos dentro de si mesmas. Como a tristeza vem minando a alegria de muitas pessoas. Como quando a tristeza se instala e muitos se entregam, né? Da tristeza vai para uma melancolia e vai para uma depressão e a gente perde aquele olhar de alegria para a vida, do prazer de viver. E vou dizer para vocês, a vida é o maior presente que a gente pode ter de Deus. A vida é uma dádiva. Estar aqui hoje, não só numa casa espírita, que tem o seu valor, mas estar aqui nessa encarnação é o maior presente que a gente poderia ter. O que tem de espírito que tentando reencarnar, ainda nesse momento de transição que a gente está vivendo, a fila é enorme e a gente está aqui. Olha que presente, então, a gente nunca pode perder a alegria de viver. Ah, mas eu estou com tanto problema. Todo mundo tem problema. Vamos olhar o problema de frente? Vamos. Não vamos ter medo, porque a gente só vai passar por aquilo que a gente tem condição de viver. Ninguém está no lugar errado, na hora errada, vivendo experiência errada, aleatória, não. Nós não estamos entregues ao acaso, não. Então, esse vazio existencial, a gente tem encontrado muito isso. Pessoas buscando respostas e buscando ajuda nas casas espíritas por estarem sentindo esse vazio, perder o prazer de viver. Então a gente tem que encontrar isso de novo, reencontrar isso. E a responsabilidade de uma casa espírita é muito grande diante dessas pessoas que chegam. O que dizer para elas? Vou contar uma coisa. Na nossa casa, enquanto isso vou pegar uma aguinha. Na nossa casa, nós temos uma reunião chamada Laços para a Eternidade. Essa reunião, ela tem um objetivo, de receber irmãos com suas dores da saudade, a dor da saudade pelos seus entes desencarnados. Se chama Laços para a Eternidade. Essa reunião eu fundei após 4 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos, que o meu filho desencarnou com 21 anos. Esse ano faz 20 anos já. E aí já tem 16 anos essa reunião. E o que já passou de casos em que, nossa, tem um que sempre que eu falo dele eu me emociono porque é sobre isso, sabe? É sobre o que dizer para essas pessoas que estão com esses buracos dentro do seu coração, na sua alma, que não encontram razão para viver porque tiveram perdas que não sabem administrar. E a perda de um ente querido não é fácil, mas é possível.
Então a gente precisa dizer isso, olha, é possível. Então, eu vejo essas pessoas chegando, quase que se arrastando e saindo de pé, saindo entendendo que seus filhos não morreram, que seus filhos continuam vivos, aprendendo, tendo respostas para as suas dúvidas, preenchendo os seus vazios, até que numa tarde chuvosa, um frio, sabe aquele friozinho, aquele vento cortante? Eu ainda pensei comigo, 4 horas da tarde, com esse tempo, não vai quase ninguém na reunião, mas também não é uma preocupação de ninguém. Cheguei lá, o salão estava lotado, e foram chegando as pessoas, e a reunião começou, e de repente eu vejo chegando, subindo a escada, na hora que abre a porta e entra a mãezinha Carla, que o seu filho Enzo, de 1 ano e 8 meses, havia desencarnado. As portas do suicídio já estavam quase que abertas para ela. E ela me chega. E na terceira ou quarta reunião que a Carla foi, já não se arrastando, mas já caminhando lentamente, mas já de pé. Exatamente nessa tarde chuvosa, ela me faz a seguinte pergunta: Soninha, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. É que hoje está tão frio. Gente, me arrepio. Não posso lembrar desse caso, porque hoje está tão frio. Gente, não dá. Peraí, calma, respira, né? Está chovendo, está tão frio. Será que tem um cobertorzinho para o Enzo lá em cima? Será que vão cobrir o meu filho lá em cima para ele não ficar com frio? Gente, tem que ter resposta para essa mãe. Essa mãe não pode sair sem resposta. E ela saiu com seu coração confortado e com a certeza de que tinha um cobertorzinho para ele. Porque tinha quem cuidasse dele lá em cima, aonde ele estava. Que a gente nunca está sozinho. Então essa universidade chamada Casa Espírita não é para formar o intelecto, não. É para nos dar mais sabedoria, porque tem uma diferença grande entre sabedoria e inteligência. A gente tem que usar com muita simplicidade, muita humildade, do pouco que a gente já sabe, transformar em sabedoria, para a gente acolher da forma correta, para a gente ser talvez aquele mediador de quem sabe um encontro daquele com o Senhor Jesus. Uma palavra às vezes só basta. Então, essa universidade, com certeza, todos nós já estamos nela. Porque se estamos aqui hoje, é porque já entramos, já fomos admitidos, já passamos na prova do Enem, né? Já estamos aqui na universidade. E temos, assim, talvez muitas histórias que poderíamos trazer para contar, mas eu penso que a gente pode ir finalizando, porque eu trouxe uma música para a gente cantar. Vou arriscar aqui no violão, né? Vou cantar, mas todo mundo cantar junto, então já estou feliz. Porque a maior reflexão, né, para a gente hoje é que essa é a importância, né, dessa escola, dessa grande universidade que é uma casa espírita, e desse grande hospital de almas também, que é um grupo espírita. A espiritualidade aqui presente, ela nos intui muito, ela nos abraça. Uma pessoa que sobe, né, que vem aqui falar, eu costumo dizer que eu falo, gente, não é uma palestra não, mas o que é? Um monólogo então, né? Porque diálogo não é, que ninguém fala comigo, eu falo sem parar, mas é isso. Mas eu não considero uma palestra, é um monólogo, vamos lá.
Mas olha, gente, o amparo, né? O abraço, a espiritualidade, quase pega a gente no colo, é muito gostoso. Eu me lembro lá em Pádua, nunca me esqueci disso. Fui fazer uma palestra há muitos anos, fui fazer uma palestra, tudo bonitinho, igual eu trouxe aqui, né? Tá tudo bonitinho, tema, né? Levei, cheguei, aí sentei como fiz aqui. Aí eu tô sentindo um negócio diferente, eu falei, gente, tá acontecendo um negócio diferente aqui? Aí eu falei, vou entender, né? Porque eu me entrego, né? Eu falei, oh meu Deus do céu. Aí de repente, quando eu levantei, esqueci o papel, esqueci tudo. E comecei a falar de outro assunto completamente diferente. Mas eu que só fui entender depois. Eu ia não me lembro nem do que eu ia falar, mas aí acabei falando do desencarne de criança. E não tinha preparado nada daquilo. E aí como que a criança chegava, o acolhimento e do desencarne. Quando chegou no final, que acabou, não sei se o Beraldo na época, enfim, veio falar comigo, Soninha, e uma mãe não parava de chorar. Aí eu fui entender. Isso é acolhimento. É acolhimento dos espíritos que se utilizam de nós, né? Para trabalhar. E aí aquela mãezinha não parava, aquela mulher não parava de chorar. E aí ele falou, você pode conversar com ela um pouquinho? É a primeira vez que ela vem aqui no centro e a filhinha dela desencarnou de 5 anos, tem uma semana. Eu falei, então foi por isso que eles mudaram meu tema? Mas eu sou obediente. E mudaram mesmo. Totalmente. Isso é acolhimento. É para isso que a gente precisa se abrir também, sabe? Nesse trabalho de intercâmbio, né? De comunhão com esses espíritos. Nós precisamos muito deles. Ai de nós sem eles, mas eles precisam da gente também para atuar, para ajudar, para acolher, para orientar. Então é isso. Fica para nós essa reflexão e eu convido, porque tem uma música, né, para a gente finalizar ali, que eu trouxe, que meu amigo vai ajudar a botar ali, né? Eu sei que todo mundo conhece, mas eu boto a letra ali para a gente ler junto. Posso roubar uma cadeirinha dessa azulzinha aqui? Qualquer? Não, eu pego. Ai, meu Deus. Deixa eu botar aqui, que eu acho que eu vejo melhor o povo. Peraí. Ih, gente, peraí, que tá bom, vejo todo mundo aqui. Ih, vou atrapalhar. Peraí, vem pro lado de cá. Vou não? Ah, aqui tá bom, agora eu vou matar lá. Tá bom. Não, menino, tá ótimo. Então, essa música é que tem gente que só ouve dizer, né? Mas agora a gente vai cantar. Vamos cantar, porque a música é uma prece cantada, né? Todo mundo aqui conhece essa música? Ouvi dizer que precisamos saber. Vamos cantar. Quem é Jesus? Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Vamos de novo! Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar
histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem, de olhar sereno, lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? É essa busca que a gente faz, né? Hoje a gente só não ouve dizer, não, hoje a gente já conhece, né? E aí eu convido a todos para repetir uma música que o coral lindamente cantou no início, mas é o hino espírita, né? Ah lá, esse a gente tem que cantar para finalizar esse centenário com essa música que, olha, quando eu comecei pequena já era antiga, imagina, tem 100 anos essa música, com certeza. Ah, essa todo mundo vai cantar. Somos amigos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria de bons cristãos não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Ah, que coisa mais linda, gente. Muitíssimo obrigada a todos. A Penha pelo convite, o carinho de todos. Que alegria ter vindo aqui nessa casa hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. É a prece, menino. Sou eu. Essa é a poesia. A pessoa descobre tudo para o ambiente, vai esquecendo às vezes da bom dia, vida. Tem que fazer para nos agitar. Então, eu escuto isso. Eu venho na busca de um tempo, nas asas do tempo, no espaço do destino. Sou um menino amor, servi encantador, poeta amante da vida, da flor, da prece do amor. Quero uma vida, bater palma para a alegria e abraçar vocês. E não veem como vejo tudo agora. É hora, é tempo, se acha que já morreu, pode passar, brota outra vez. Faça do seu sorriso uma bandeja e sirva com cerveja. Liberta da vida. Tem que ser forte. Saber evitar a morte, e desejo, e
ter vontade. Tem que rir, cantar, agradecer por vocês, por mim e por nós. Façam da vida um momento de paz. E quando vem enfrentar, vai levar amor para todo canto. E no encanto, vocês vão só sentir felicidade. Sejam mensageiros da vida. Seja porta-amiga, onde alguém nos mostrou o valor da vida. Palmas para a vida. Eu vou querer voltar aqui todo ano. Então vamos todos nós nesse instante fecharmos os nossos olhos e unirmos os nossos corações, formando nesse instante um lindo coração iluminado. E vamos unir os nossos pensamentos também, formando um só pensamento de amor e agradecer a Deus nosso Pai, é o querido amigo e mestre Senhor Jesus, porque aqui estamos reunidos em seu nome, sentindo nesse instante o nosso coração bater mais forte, pelo abraço carinhoso que estamos recebendo, desses corações, amigos que vieram ter conosco na noite de hoje, benfeitores dessa casa, felizes pelo trabalho, felizes em nos encontrar aqui. Quanta alegria em nossos corações poder participar desse grande banquete espiritual. Muito obrigada, amigos queridos, por estarem aqui conosco. Obrigada por todos os irmãos, não somente encarnados, mas os desencarnados, que estão aqui também dividindo conosco essas informações que com certeza irão somar em suas almas, iluminar os seus passos que terão que seguir também, assim como os nossos, que seguiremos por aqui, e vocês aí do outro lado. É sempre tempo de aprender, é sempre tempo de transformar, é sempre tempo de fazer uma escolha diferente. Então, Senhor Jesus, nos fortaleça, nos ampare, e que suas bênçãos se estendam a todo o nosso planeta. Onde quer que haja um irmão sofredor, que lá o Senhor possa estar, amparando e acolhendo e abençoando. Mais uma vez, te agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus.